Fala, meu querido, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a esse tutorial. A ideia aqui é mostrar de forma rápida o molde flow preenchimento de cavidades realizado pelo NX Graphics no seu suplemento plugin Moldex 3D This is the Fill Advanced. Bem, aqui a gente vai ter que, muito importante, mas muito importante mesmo, é a gente pegar e se atentar à escolha do material. A escolha do material é de fundamental importância para um sucesso pleno do seu produto. A gente pode navegar pelo banco de dados do Moldex 3D. Por exemplo, aqui eu tenho ABS, PA, PA66, ABS PBT, ABS FMA, ABS TPU, ASA, enfim, uma infinidade de combinações de materiais plásticos aqui nessa gama. Se eu clicar aqui em Advanced, eu vou navegar pelo banco de dados da Moldex 3D. Eu posso usar o banco aqui, onde eu tenho infinitos materiais aqui, plastificadores. Eu posso simplesmente usar aqui o suplemento do Moldex 3D, vai aparecer uma gama de base de dados muito grande com relação a aqui, ó. Os ABS, nós temos aqui as opções. Olha a quantidade de ABS que tem. Lembrando que cada janela dessa aqui, quando se dissipa, ela torna-se, por exemplo, a Schumann não tem tantos materiais, mas a Bast eu sei que tem, ó. A Bast tem um Terluran 2802TR e por aí vai. CAE. Cada janela dessas que você dissipa vai abrindo um monte de subjanelas, tá? E aqui, ó, propriedade térmica, que é o ponto mais importante. Polímero, qual que é? É um ABS Poliflan da Schumann. Propriedade mecânica, os módulos de elástico para elementos finitos. Você quer aprender tudo sobre elementos finitos? A gente vai aprender. São os módulos elásticos. O Ray Ponzio, o CLT, bem, enfim. Aqui é uma base de dados muito grande. Vamos, aqui nós temos aqui, por exemplo, Denzel, aqui ó, muito usado aqui, ó, o Ineos. Olha o Ineos como é que tem um monte aqui, ó. Por exemplo, eu vou clicar aqui no Lustran e vou dar um OK. Vou adicionar o Lustran lá. Adicionei o Lustran. E ele vai ser feito na simulação deste meu produto TV monitor. Ele está habilitando o Lustran. O produto é esse, eu vou dar um OK. Muito importante aqui, ó, criação do gate, criação da porta de câmara quente, né? Criação do bico quente, que seja a tipologia do bico quente, se é câmara fria, se é câmara quente, né? Aí você escolhe o ponto de injeção, faz a sua regulagem de ponto, tamanho de malha, tudo aqui. E começamos a criar a malha, né? Tem um percurso até aqui muito longínquo até chegar a este ponto da criação da malha, que são as alimentações dos dados de engenharia através desse suplemento Moldex 3D. Está criando a malha sólida, vai começar a partir um monte de part line, criando linhas de elementos finitos, muitas e muitas e muitas linhas, até o preenchimento ser concluído. Aqui ele está exportando, export mesh file, está exportando a malha. Aqui ele vai começar a gerar um gráfico extenso. Olha lá, Launch Solver, ele começa a falar o dia e hora, minuto, segundo que foi gerado o relatório. E o relatório vai sendo gerado aqui por linhas. Run 1 é fill, que é preenchimento. Na outra run, packing, que é preenchimento mais recalque. Simulação simples, volume 1. Produto monitor TV retrô. Como você vê, ele já começa lá, ó.
ele começa a falar análise start time, 25 de julho hoje, meio-dia e 59, 24 segundos. Fala exatamente, 25 de julho de 2023, às meio-dia e 59 horas, 24 segundos. Aí ele começa a falar todos os dados que vão ser analisados linha a linha, fill time, Moldex 3D, NX Unigraphics, Mold Flow, preenchimento e simulação de cavidades, análise de todos os ícones. Aqui é só um tutorial, tá? Se a gente for fazer o Mold Flow mesmo, passo a passo de um produto como esse, que não é complexo, mas também não é um produto pequeno, não vou dizer simples, pequeno, né? Um monitor de TV. Passo a passo, dado a dado de engenharia, alimentação de CAE. O que é CAE? Estudo assistido por computador através da plataforma CAD. O que é CAD? Desenho assistido por computador. Um passo a passo de um Mold Flow desse aqui, corretamente falando, ponto a ponto, leva em média de 6 a 8 horas de duração, dependendo da máquina, fazendo da forma correta. Eu vou dar um pause aqui, ele vai começar a encher essas fill times e nós vamos acompanhando. Detalhe, eu pulei um monte de etapa até chegar aqui para fazer esse tutorial, porque a minha ideia é fazer um tutorial aqui curto, no máximo de 12 a 15 minutos, só mostrando os resultados deste estudo. Repito, o passo a passo é demorado, é metódico, é punk. Aqui ele começa a me informar números de Rayleigh, números de Noyon, a particularidade da análise de sistemas, as weld lines, que são linhas de elementos finitos. Que são elementos finitos? É como se você pegasse esse produto aqui, ó, picasse ele em vários quadradinhos e começasse a analisar quadradinho por quadradinho através de triângulos isósceles. Lembrando que o que é um triângulo isósceles? É um triângulo formado por 3 lados iguais, de 60 graus. A formação de 2 triângulos isósceles forma um quadrado. Então, a partir daí, nós começamos a fazer análise de elemento finito através das linhas times. Observe que a RUM 1 está 5%, a outra 1 está em 0, ele vai encher 100% S, depois 100% S, depois nos dá o resultado e vamos interpretar os resultados dessa simulação. Aqui ele começa a fazer a linha 1, que começa com 1.25, 5 segundos, vai enchendo linha 2, linha 3, linha 4 e por aí vai. Ele vai enchendo, ele fala que não pode parar lá. Pressão em M maiúsculo, P maiúsculo, A minúsculo, quer dizer megapascal, a fio, linha 21, 22, 23 e por aí vai. Feeling 8.3% aqui, de 44 segundos, running pending. Quer aprender isso aqui? Cola comigo nos grupos fechados lá nos cursinhos RD Mouse. Linha 63, 64, 65, 66 e por aí vai. Vai gerar um monte de linha. Cada linha dessa aqui, ó. Por exemplo, essa linha 0.314. Quer dizer que eu estou entrando com 3 segundos. 98.32, pressão. Bem, passo a passo disso aí, como eu já falei, cola comigo. Aqui é o seguinte, pessoal, em resumo aqui, ó, tá em 48% da primeira linha, linha 88, ele vai analisar, fazer um monte de análise, aqui deve dar mais ou menos umas 8.500 linhas, nós estamos na 89 ainda. Então até dar 8.500 linhas vai demorar muito. E vou dar um pause e já vou entrar com os resultados, tá? Lembrando mais uma vez que eu pulei muitas etapas aqui, porque o processo é longo, tenso. Não é difícil, mas é bem assim, demasiadamente metódico. Bem detalhista mesmo, bem matemático, bem acadêmico. A palavra certa é essa, bem acadêmico. Quando ele vai finalizando uma run, ele já começa a alimentar a outra run. No caso, a run filling, preenchimento mais recalque. A run 2 agora está entrando com cooling, que é refrigeração de água, empenamento, deformação, axis Y, axis X, axis Z. E lá vai, ó.
olha lá, estimativa de cooling time. E lá vai embora. Agora sim, ó, ele completou a primeira linha em 100%, finished, que é determinado. E ele fala algoritmo por fluido flow, auto HTC modo, extensão PEC calculadora. Bem, em resumo, tá? Ele calculou toda a linha 1, o algoritmo ele combinou com o elemento finito, fez uma álgebra, tá? Uma aritmética aqui muito bacana. Depois lá nos grupos fechados, no curso que eu vou montar, eu explico como que monta isso aqui passo a passo, que é maçante esse assunto de elemento finito, é bem maçante, é muito cálculo em cima de cálculo. E aí vai embora. Agora ele começou a criar a linha 2, ela tem 5,9%. Olha lá, linha 1, linha 2. Observa que aqui em cima ele encheu a linha 1, que é, repetindo, preenchimento, mais recalque. E lá vai para a linha 2, que é cooling, e lá e vai. Um ponto muito importante é esse aqui, ó, que deu aqui agora, ó. No time, press, megapascal, fio. Nesse momento aqui, ó, na linha 21, eu cochilei aqui, era para ter pegado um pouco antes. Eu cochilei que estava pausado o vídeo, né, para não ficar grande. Da linha 19, 20 para 21, ele deu uma parada, ele valvulou, ele abriu outro bico. Aqui eu estou entrando com a injeção direta aqui, mas dentro da simulação aqui, ó, através desse Gate Location Adversary, através desse Cooling Time Indicator, através desse LT Indicator e através desse Sync Merc Indicator, eu consigo fazer os valvulados da câmara quente abrirem e funcionarem mesmo estando com um ponto só, que aqui está demarcando. Está demarcando um ponto só. Tá vendo aqui essa sweep aqui, que foi essa superfície de sweep. Mas eu estou entrando com ele valvulando através desses plugins aqui, ó. Ó, aqui de novo ele deu uma valvulada. Ele parou da linha 30 para 31 e deu uma valvulada. Nessa linha aqui ele entrou com 108 megapascal, com 6 segundos de tempo. Aqui nesses intervalos aqui está valvulando através dos plugins. Aqui ele valvulou novamente entre a linha 80 e a linha 81, abriu outro valvulado com 30,4%. Bem, 100% da feeling que primeira linha, né? Preenchimento, recalque. 100% da segunda linha, packing, preenchimento, recalque, empenamento, cooling, deformação. Bem, ok. Aqui o relatório, completo relatório, tá? Que ele fala o desktop, fala tudo, horário. O Moldex 3D, que foi o suplemento usado. Fazendo um retroativo aqui para cima. Então vamos lá, a análise começou na terça-feira, 25 de julho. Fala tudo aqui, ó. Tipo de máquina, fala tudo. Beleza. Vamos dar um ok. Aqui a gente pode exportar o relatório, tá? Aqui nós temos os resultados. Detalhe, esse molde flow, ele provavelmente ele é reprovado, tá? Esse é pelos resultados aqui da Melt From Time, que são os indicativos aqui nos gráficos. Nós temos ponto 0 aqui, ó, tempo de injeção, até 1.6 que é o tempo de preenchimento. Olha lá, não completou, ó, de cara. Por que ele não completou? Eu coloquei um bico aqui valvulando com os plugins, mas ele não completou aqui, ó. De cara já está reprovado, ó. Tá? Então eu não consigo simular entrando com esse canal valvulando os simuladores aqui não, ó, na parte inferior da peça não, ó. Eu vou ter que colocar canal aqui
canal aqui e valvular com os plugins para simular a câmara quente valvulada. Essa câmara quente, lembrando que no mínimo, ela deveria ser aqui, ó, no mínimo um bico aqui, um bico aqui, um bico aqui, no mínimo um bico aqui, um bico aqui, um bico aqui, 3, 6, 8, no mínimo 8 bicos de injeção, no mínimo. Talvez menos, mas para encher legal seriam 8 bicos, tá? Bem, aqui nós temos a Display Setting, que é a parte de simulação sendo preenchida. Observe que vai enchendo, 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 enchendo. Mas não enche esse ponto aqui. Bem, aqui nós temos o Display Setting. Eu vou habilitar aqui o eixo X e o Y. Cliquei aqui, vou habilitar o gráfico do eixo X e Y. A pergunta de um membro se existe algum gráfico que faz o demonstrativo da força de fechamento necessária para ele calcular o tamanho de um molde e tudo. Tá tudo aqui dentro, ó. Aqui dentro desses plugins aqui, ó, Display Setting, Animation Setting, Views Tools, Save Animation Files, Generate Report, Export Result. Tudo isso aqui tem aqui dentro, ó. Se você quer aprender isso daqui no passo a passo, caminhe comigo. Aqui vou colocar uma simulação de animação. Aí não é perceptível, mas os bicos estão valvulando ali por tempo, tá? Ó, o problema aqui, ó, vamos lá. Observem um problema gravíssimo aqui na simulação. Ele vai. Observa aqui agora a emenda aqui, ó, onde está o mouse, ó. Vou dar um pause, ó. Agora, ó. Agora. Observe aqui, ó. Eu tenho um problemaço aqui, ó. Um problemaço aqui. Olha lá, ó. Material juntou. Tem uma bolha gigante de gás aqui. Olha o tamanho do problemaço que temos ali. Como que a gente resolve isso aí? Pode ser por Flow Leader, diretor de fluxo, enfim. Temos um grande problema aí nessa situação, tá? Um grande problema. Então, aqui nós temos que fazer o quê? Rodar outro simulador, né? Tem que fazer. Nós temos que rodar outro simulador. Tá? Aqui agora não tem o que fazer, né? O que a gente pode fazer aqui é gerar um relatório, tá? Reportar um PowerPoint, mas ele está reprovado, tá? Expor resultados, pode exportar o resultado aqui. O diretório, pega o diretório, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu posso escolher o diretório aqui, ó. Fica melhor.
o nome. Vou colocar meu nome, aí você coloca o teu quando for fazer. Mas enfim, em resumo, tá reprovado isso daí, né? Tá totalmente reprovado. Então não vou nem render mais o assunto, tá? Seria perca de tempo. Temos que rodar outro molde flow, rodar uma outra simulação com novos bicos, gates, com novos midpoint centers, com novos pontos de injeção. Teremos que exportar, tá? Tudo isso daí. E bem, ele vai gerar o relatório aqui. Vou deixar ele rodando a bolinha aqui. Vou dar um pause aqui para não perder tempo, porque ele vai buscar um monte de imagem aqui. E aí ele começa a gerar o relatório, né? Image Generation. Apesar que o relatório foi reprovado, né? Mas de todo jeito, mesmo após uma reprovação, é necessário, procedimento que faça um relatório reportando ao seu cliente o porquê que não deu certo, o que tem que se fazer para dar certo, quais são os caminhos que você vai procurar fazer para que dê certo. Enfim, é uma gama alta de análises de resultados aí, tá? Observem aí. Cada Image Generation aqui no ponto central da sua tela, na aba inferior aí, ó. Cada imagem que ele vai gerando um relatório no PowerPoint. E ele vai gerando um monte de relatórios, um monte. Pessoal, repito, esse trabalho foi bem resumido, tá? Esse vídeo foi bem resumido a fim de mostrar para você o que, de forma geral, o que é o molde flow, para que serve o molde flow. Para falar a verdade, não foi nem tão claro aqui, porque o molde flow ele serve para quê, o simulador? Para evitar que o empresário, investidor que compra a ferramenta, que faça a injeção, que é processista, que é transformista, ele perca tempo no dia a dia dele fazendo recursos que devem ser evitados, podem ser evitados, tem que ser evitado através da simulação CAE, que é o que? A simulação CAE. Olha lá. O Report as Band Generation. Aí eu dou um OK aqui. Então, o que acontece? A simulação CAE, que é a simulação CAE. Estudo assistido por computador, né? Então, a ideia é essa, tá? E nós vamos ficando por aqui. Vai ter a parte 2, essa é a parte 1, tá? Vai ter a parte 2. Lembrando que um estudo desse nível, ele tem que ser feito, tá? E deve ser feito de forma completa em aulas intensas, chamados mega aulão, tá? Mega aulões, porque é um assunto que não é difícil, mas ele é maçante, ele é descritivo demais, muito minucioso, detalhista, muito acadêmico. É uma parte muito acadêmica da situação, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, senta o dedão nesse like,
compartilha, comenta e até a próxima. Vou fechar aqui. E muito importante, save as, você tem que salvar ele, tá? Você salva ele. Vou colocar aqui Molde Flow, Moldex 3D NX11, que foi a máquina realizada. Dou um OK para salvar o arquivo. Olha lá, salvando o arquivo, ó. Arquivo foi salvo. Aqui estão os valvulatores. Pessoal, esse assunto aqui, ó, esse plugin aqui, ele é muito top, tá? A Melt Transelyzer aqui é muito bacana mesmo, tá? Esse conteúdo é um conteúdo de computação que enche os olhos de qualquer um. Bem, vamos ficando por aqui, um forte abraço e fui!